Estamos de volta aqui na nossa sala de visitas e vamos conversar agora sobre obesidade infantil, porque a obesidade infantil é um problema que afeta a gente de todas as idades, né? No Brasil, o número entre os adultos obesos, aumentou 60% de 2006 a 2016 e começa cada vez mais cedo. De acordo com a Sociedade Brasileira de Pediatria, entre meninos e meninas de 5 a 9 anos, 33% já estão acima do peso e 15% são considerados obesos. Nesse ritmo, a estimativa é que a obesidade atinja 11,3 milhões de brasileirinhos em 2025. Vamos conversar sobre esse assunto com a nutricionista Liliane Faicari, é isso mesmo? Falei certo? Falou. Seja bem-vinda, Obrigada, né? A gente já se tarde. apresentou aqui antes do programa. Sim. É a obesidade, você viu, e os adultos, né? 60%. E as crianças o número está aumentando cada vez mais. É preocupante, né, Liliane? É muito preocupante. Há algum tempo atrás já existiam crianças obesas, mas não num número tão grande como nós estamos vendo agora. E esse número está aumentando rapidamente. E a nossa preocupação é que essa criança obesa ela vai se tornar um adolescente obeso e um adulto obeso com doenças que podem levar à morte mais cedo, né? Adiantar a morte. E, inclusive, na adolescência, que entra na fase adulta. Então, é muito preocupante. Na maioria dos casos, quando nós falamos de criança obesa, nós já podemos enxergar um adulto obeso? Não é sempre, depende qual é o hábito que a gente vai conseguir mudar, qual o comportamento que a gente vai conseguir trabalhar. Mas a maior parte das crianças, sim, porque mudar um hábito não é fácil, né? E ainda mais quando a família toda tem aquele hábito errado, ela vive num ambiente que todo mundo come de forma incorreta, que todo mundo é mais sedentário, então ela também vai ser. E aí, para ela, é mais difícil ainda retornar ao peso ideal. Então, quando nós falamos sempre de um assunto como este, por exemplo, que é a obesidade infantil, a gente sempre volta, né, um pouquinho para saber quais são as causas desse fato, né? Nesse caso, que é a obesidade infantil. A produção preparou uma tela falando das causas da obesidade infantil. Vamos colocar para você que está em casa acompanhar conosco. Olha lá, o consumo exagerado de alimentos ricos em gorduras e em açúcar. Não gasta energia com brincadeiras, como correr, pular ou jogar bola. Tem um histórico familiar de excesso de peso ou obesidade. Tem distúrbios hormonais e, muitas vezes, até doenças genéticas. É isso mesmo. E as doenças genéticas e os distúrbios hormonais, apesar de existirem, eles trazem uma influência não tão grande quanto o consumo exagerado, hoje em dia, de alimentos cheios de açúcar e de gordura e o sedentarismo, né? São então, os grandes vilões. Os grandes vilões. Hoje em dia, muitos pais, tanto o pai quanto a mãe, trabalham fora. A criança ela fica ou na escola ou uma boa parte do tempo em casa, às vezes sozinha. E ela tem acesso a esses alimentos no armário. Então, ela vai lá e ela pega alimentos que estão cheios de açúcar e de gordura, que são alimentos mais gostosos, por ter uma palatabilidade maior. Então, ela vai e ela tem acesso. E onde que ela vai comer esse alimento? Sentada na TV, no tablet, no computador, né? Então, assim, muitas vezes até deitada. Deitada, exatamente. Então, assim, ela come muito mais e fica muito mais deitada. Então, o balanço energético ele fica positivo. Eu tenho um consumo maior de energia do que eu gasto, né? E isso acontece na maioria das famílias. Você falou uma coisa que me chamou a atenção. Isso, né, esse excesso de alimentação ruim, está relacionado com a falta de tempo dos pais para com os filhos? Eu acredito que também, né? Também. Se a gente for parar para pensar, não demora tanto. Vocês fizeram um hambúrguer agora há pouco aqui, foi super rápido de fazer. Não demora para preparar. Mas nós acabamos colocando vários sabotadores, né? Falando, não dá tempo, é mais caro, eu preciso trabalhar, eu preciso fazer N coisas e eu não dou importância para a alimentação. Então, assim, quanto tempo demora para pegar uma maçã e higienizar?
quanto tempo demora para descascar uma fruta, para lavar um vegetal, para fazer uma carne. Então, isso é um sabotador, né? Uma desculpa que acaba inventando. Mas é lógico que os pais, hoje em dia, trabalhando, chega em casa, tem que cuidar dos filhos, cuidar da casa, e acaba deixando isso de lado, né? Tem, aquelas sim, famosas fruteiras que ficavam... Na minha casa ainda tem, né? Se você não coloca à vista, parece que eles não comem, né? Exato. Não tem mais. Você vai nas casas, você não acha mais a banana, a maçã, lá, todo mundo ali em cima da mesa, né? E, às vezes, a fruteira fica em cima da geladeira, onde a criança não consegue alcançar, e as bolachas e salgadinhos ficam embaixo. Na parte de baixo do armário. E aí, lógico que ela vai escolher isso, né? Esses tipos de alimento. E eu não falo que eles nunca vão poder comer, não é isso. Sim. Mas é o excesso, é a frequência com que está sendo consumido, né? Que é quase todos os dias, mais do que uma vez por dia. Então, isso que é preocupante, que eles estão trocando tudo, né? E por que os pais não enxergam que os seus filhos estão muito acima do peso que deveriam estar? E não dá um clique, um alerta, não gera uma preocupação ali? Uhum. É um assunto até que eu discuti bastante no meu mestrado, que foi relacionado à obesidade infantil. E a gente entendeu o quê? Principalmente quando é um bebezinho, quando é uma criança menor do que 5 anos. Quando a criança ela está acima do peso, né, não necessariamente obesa, o pai entende no inconsciente dele que ele é capaz de nutrir, que ele é capaz de suprir a necessidade e está saudável. E, na verdade, não é. Né? Quando você vê uma criança cheia de dobrinha, você fala, que bonitinha, que cheia de dobrinha. E não imagina que essa criança pode se tornar um adolescente, um adulto obeso e ter um infarto, por exemplo. Né? Ou seja, estar gordinho, cheinho e fofinho e até bonitinho não significa saúde, saudável, estar saudável. Não significa saúde. Né? Se fosse assim, eu já ficaria preocupada, porque meus filhos são tudo magrelo. Eu falei, nossa senhora, agora sim. E nem um magro quer dizer que está saudável. Que está saudável também. Pode ser que está comendo pouco demais, né? Exato. Ou incorreto, né? Porque nós temos crianças que comem um monte de bolacha, refrigerante, salgadinho, que não está obeso, mas está com diabetes, está com hipertensão, colesterol alto. Então, né, não é só o obeso fisicamente, mas é o comer incorreto. E os pais, eles olham... Primeiro que, às vezes, eles acham que se a criança está gordinha é porque eles conseguem suprir a necessidade. Segundo, que eles têm dó, né? O meu filho não vai comer, como é que ele vai fazer? Né? Então, assim, ele acaba ficando sem saber como lidar com a situação. E, muitas vezes, ele também come igual. Exatamente. Essa educação alimentar para os filhos é uma coisa bem difícil. Sim. Né? E aí requer tempo, paciência, dedicação, que é o que os pais não querem dar muito hoje em dia. Então, a gente tem uma outra tela que a produção preparou, que é como melhorar a alimentação da criança, já que a gente já entramos nesse assunto. Vamos colocar para você ver os tópicos que você pode seguir, visualiza e grava lá. Ó, evitar comprar alimentos industrializados, bolachas, refeições pré-preparadas. Ali está escrito evitar e não nunca, jamais. Oferecer uma variedade de frutas, legumes e vegetais. Não oferecer à criança refrigerantes, dando preferência à água, sucos de frutas naturais. Evitar que a criança fique distraída durante a refeição, não deixando que veja televisão ou celular e tablet. Comprar um prato do tamanho infantil. São algumas dicas, né? Isso, muito importantes, né? Então, assim, a primeira questão de evitar comprar se tem em casa, até pra gente, né? Se tem em casa, deu vontade, eu vou lá e compro. Se eu tiver que sair para comprar, eu não vou comer. Agora, a criança, ela vai comer o que o pai deixou ali. Então, não compre. A criança não vai no mercado, não usa cartão. Né? Quando ela quiser, compra um pacote pequeno, divide com os irmãos, né? É uma dica legal. Então, assim, ela consome menos. Em relação aos vegetais, às frutas, consuma. E os pais têm que consumir também. Porque se a criança tem que consumir e o pai não come, ele vai achar assim, mas meu pai não gosta, meu pai não come, por que eu vou comer? Então, o pai e a mãe têm que dar o exemplo e comer também, né? Tem que fazer a experiência. Faz a experiência, pega uma goiaba, estou lembrando das frutas que meus filhos gostam, uma manga, uma maçã. Senta na sala, aquela maçã bem vermelhinha, você mãe, senta na sala, pega a faca, corta aquela maçã, aqueles pedacinhos. A criança, ela vai olhar, né? Ela vai falar, o que está acontecendo? Que delícia. Será que é bom? Parece que está gostoso. Mãe, me dá um pedaço? Exato. E deixa ela se sujar mesmo, deixa ela pegar, cortar.
E se ela não gostar no primeiro momento, ofereça de novo. Não é uma vez que já vai dizer que ela não vai gostar. Ofereça de novo, de uma outra forma, mas insista, né, para que ela coma. E se ela não quiser, também não é para forçar, né? Então, colocar forçadamente o alimento na boca da criança, falar que ela não vai brincar, que ela não vai poder assistir o desenho. Não. Então, é um incentivo ao consumo. E se os pais consumirem, ela vai observando e ela vai seguindo esse exemplo e consome também. Começa a gostar, o paladar vai mudando. Exato. Né? Eu quero perguntar para você que está em casa agora nos acompanhando, tem criança obesa na sua família? Você tem dificuldade de fazer o seu filho comer coisas saudáveis? Então participe conosco, manda sua pergunta, seu questionamento, sua dúvida, seu desespero, o que for, né? A Liliane está aqui para responder, vai lá no nosso Facebook, deixa lá a sua mensagem, o seu comentário, tem uma foto nossa lá bem cheirosa, deixa nessa foto o seu comentário e nós vamos aqui discutir também, responder para você essa pergunta. Eu fico pensando assim, vendo você falar que parece, né, não em todos os casos, mas que existe, se instalou no meio de nós uma preguiça, né, um comodismo para a educação dos nossos filhos em todos os sentidos, inclusive alimentar. Na verdade, além da preguiça, né, nós estamos assim em um mundo em que os pais já chegam em casa estressados porque tem um monte de frustração do trabalho e aí a criança ela quer atenção, ela quer brincar. E uma das coisas que eu acho muito importante a gente citar é que talvez essa compulsão alimentar ou esse excesso de peso esteja exatamente relacionado com essa falta de atenção dos pais. Falta de afeto. De afeto, de carinho. Então, o pai chega, ele não olha para o filho, ele não brinca com o filho, e a criança sente isso. E onde que ela vai descontar? Na comida. Né? Então, é como se ela tivesse um buraco dentro dela e ela vai encher aquele buraco de comida, porque ela não tem o afeto, o carinho, a atenção. Então, assim, antes de falar que a criança... Porque eles sabem o que precisa ou não comer. Sabem. Né? Eu trabalhei com educação nutricional há bastante tempo, eles sabem muito. Mas por que eles não comem? Porque tem um aspecto emocional por trás disso. Então, por que é que eles estão comendo dessa forma? E aí, talvez, é esse carinho, essa atenção que está faltando. Né? E, por outro lado, o pai está amando o filho. Ah, você quer um salgadinho? Você quer está achando que está, né, amando o filho desse jeito. Nós usamos, né, a maioria das pessoas, nós usamos alguns tipos de alimentos, chocolate, né, principalmente, para agradar, né, porque são alimentos que, pelo teor de açúcar e gordura, deixam a gente mais feliz. Então, nós usamos isso. E os pais também acabam, eu vou agradar meu filho, dá um chocolate, vou agradar, compra um salgadinho, né? Então, acaba... E eles se acostumam com isso. Então, quando é para agradar, eu vou comer esse tipo de alimento. Até na escola, né? A sexta-feira, que é o dia mais feliz, né? Que leva o brinquedo, que vai chegar ao final de semana, é o dia de levar o lanche que não é tão saudável. Então, eles linkam, né, uma alegria, um dia alegre com um lanche não saudável. E por que o lanche não saudável não ser na segunda e na sexta ser o lanche mais saudável? Exatamente. Né? Ou seja, nada está colaborando, mas a gente precisa dar um jeito nisso. Por isso, nós vamos continuar a nossa conversa aqui. Sim. A gente já volta, eu vou dar um recadinho e a gente já continua. Tá bom, joia, Liliane? Tá